A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa, neste dia, pelo menos aqui em Kingston, cheio de sol, mas de frio também. Portanto, mas hoje nós celebramos na igreja um homem muito humilde do primeiro século, um soldado, um militar que se tornou cristão, se converteu através do contacto com os presos cristãos que estavam à espera de serem martirizados. E portanto foi assim que ele conheceu Jesus Cristo, foi assim que ele aderiu ao Evangelho, foi assim que ele se tornou cristão, em contacto nas prisões com os cristãos condenados ao martírio, a serem mortos. E é um exemplo no norte da Itália, um santo muito venerado, sobretudo é o padroeiro da cidade de Asti, na zona de Turim, e portanto no norte da Itália é muito venerado. Nós em Portugal não é assim muito conhecido, mas é um dos santos, pela sua humildade, pela sua coragem, pela verdade e busca. Portanto, falava muito com os homens e as mulheres, os jovens que se convertiam e que estavam à espera da sentença para serem martirizados. Vamos então neste dia olhar para o exemplo deste homem, por isso também o paramento vermelho, da cor do sangue, para significar que hoje celebramos um mártir. É o que significa a cor do paramento vermelho, que só se usa no dia dos mártires e referentes ao Espírito Santo. E vamos então lembrar nesta Eucaristia a Aldina Manuel João Raposo, Manuel Reverendo e Maria Alexandrina Amaral. E vamos então reconhecer que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Fazei, Senhor, que a observância deste santo tempo da Quaresma disponha o coração dos vossos fiéis para celebrarem dignamente o mistério pascal e anunciarem aos homens a alegria da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior, que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. Depois saiu na direção do oriente com uma corda na mão. Mediu 1000 côvados e mandou-me atravessar.
A água chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 1000 côvados e mandou-me atravessar. A água chegava-me aos joelhos. Mediu ainda 1000 côvados e mandou-me atravessar. A água chegava-me à cintura. Por fim, mediu mais 1000 côvados. Era uma torrente que eu não podia atravessar. As águas tinham aumentado até se perderem o pé, formando um rio impossível de transpor. Disse-me então o anjo: Viste, filho do homem? E fez-me voltar para a margem da torrente. Quando cheguei, vi nas margens da torrente uma grande quantidade de árvores, de um e outro lado. O anjo disse-me: Esta água corre para a região oriental, desce até Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Em toda a parte aonde chegar esta torrente, todo ser vivo que nela se move terá novo alento, e o peixe será muito abundante, porque aonde esta água chegar, tornar-se-á sãs as outras águas, e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas,
uma piscina chamada em hebraico Bet-Sabá, que tem 5 pórticos. Ali jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali também um homem enfermo, havia 38 anos. Ao vê-lo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou-lhe: quer ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me introduza na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta, toma a tua enxerga e anda. No mesmo instante o homem ficou são, tomou a sua enxerga e começou a caminhar. Ora, aquele dia era sábado. Diziam os judeus àquele que tinha sido curado: hoje é sábado, não podes levar a tua enxerga. Mas ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse-me: toma a tua enxerga e anda. Perguntaram-lhe então: quem é que te disse: toma a tua enxerga e anda? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha-se afastado da multidão que estava naquele local. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: agora estás são, não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior. O homem foi então dizer aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Desde então os judeus começaram a perseguir Jesus por fazer isto num dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse no princípio, nós hoje celebramos um santo cujo nome dele não era este, São Segundo de Asti. E, portanto, o que é que significará o termo segundo? Nós no Evangelho de hoje começámos o Evangelho a dizer: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. É assim que, portanto, a palavra segundo não quer dizer que esse seja o segundo, porque nós começamos o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo de São Mateus, o Evangelho de São Lucas segundo, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, São Marcos, etc. Então as palavras foram evoluindo. Nós vivemos o nosso tempo e muitas palavras vão evoluindo. Nós, por exemplo, em Portugal somos um exemplo de onde recebemos palavras de todas as culturas do mundo. Por exemplo, na década de 90 chegou a Portugal uma palavra que no princípio criou muita confusão, que vem do crioulo, de São Tomé e Príncipe, que no norte de Portugal não se usa, mas na zona de Lisboa usa-se muito, porque há muita gente de lá, que é a palavra bué. A palavra bué, que agora na zona de Lisboa se utiliza, que é do crioulo de São Tomé, que significa muito. Pronto. E fomos adotando, e vai-se adotando, e a história vai sendo feita. Mas, por exemplo, quem vive nos Açores, quem vive na Madeira, quem vive lá no norte de Portugal, o que é que significa bué? Nada. Significa absolutamente nada. E a evolução das coisas são assim. O mundo vai evoluindo. E vamos recebendo daqui, da lá, influências, e vamos dando influências, etc. A palavra segundo não quer dizer que seja o segundo. Portanto, o que é que o termo segundo tem um significado. Segundo pode vir de secondos, isto é, conduzindo-se com hábitos honestos. Portanto, os cristãos deram-lhe este nome por causa da sua atitude, por causa do seu exemplo. Pode ter várias origens, mas o secundans, ou seja, obedecer às ordens do Senhor, aquele que obedecia às ordens do Senhor, ele como militar não podia obedecer a ordens estranhas, tinha que aos seus chefes, e pela sua coragem aos cristãos ele começou a cumprir as ordens de Jesus Cristo.
E, portanto, este termo, este nome segundo, que na nossa língua portuguesa, mas noutras línguas, portanto, também, não quer dizer que seja o número 2. Não tem nada a ver com isso. Tem aquele que agia segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus. E no norte da Itália é um santo muito venerado, numa cidade, é o padroeiro da cidade de Asti. E São segundo Asti, que não sabemos, perdeu-se o nome, perdeu-se o outro nome dele, este nome foi dado pelos cristãos. Era um soldado pagão, filho de nobres, nascido em Asti, norte de Itália, no final do século I. Portanto, nasceu, ainda São João era vivo. São João Evangelista, que São João Evangelista viveu até os 93, 94 anos e, portanto, morreu por volta do 102, 103 anos, no segundo milénio. Ele ainda foi contemporâneo. Não conheceu São João, porque São João viveu sempre lá pelo Oriente e nunca veio à Itália, mas... E este homem, militar, encarregado de estar nas prisões, começou a admirar os cristãos, sobretudo pela sua coragem. Eram presos, eram martirizados, cantavam, iam para o martírio, iam para a morte, e com alegria, e isto começou a incomodá-lo, isto começou a perturbá-lo. Então, consta nos registros da Igreja que ele foi tendo conhecimento da palavra de Cristo, aprendendo especialmente com os mártires, mas há alguns mártires que foram mais influenciadores. Há um mártir de Colugero de Brescia, também da Itália, com o qual, na altura não havia Itália, na altura a Itália é só do século XIX. Eu às vezes digo com uma certa vaidade, nós somos dos países mais antigos da Europa. Com as fronteiras que temos, vêm do século XII. Nenhum país teve até essas fronteiras. A Espanha é do século XV, quando os muçulmanos saíram. A França, no século XIX, nem toda a gente falava francês. Houve no século XIX uma tentativa, eram várias províncias. A Alemanha, nem pensar. Na Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca chegava à cidade onde eu estive, em Hamburgo. Havia lá um bairro onde viviam muitos cristãos, muitos portugueses, chamado Altona, que era da Dinamarca antes da Segunda Guerra Mundial. E chegava ali às portas da cidade. E portanto, nenhum país da Europa, Inglaterra, a Irlanda já se separou, tudo aquilo foi Inglaterra, depois a Inglaterra, nós somos o país da Europa mais antigo com as fronteiras que temos. Se pusermos em causa também depois lá para a África, para o Brasil, isso já é outra história. Mas aquele quadradinho que nós temos é um quadradinho especial. São II era amigo do prefeito de Asti, do presidente da Câmara. Isto também é outro conceito que um lado diz de uma maneira, outro diz de outra. Para nós é presidente da Câmara. E sendo amigo, não contou ao amigo que estava a aderir a tornar-se cristão. E um dia viajou secretamente à prisão, outra prisão que não era onde ele trabalhava, onde estava um bispo marciano, que era o primeiro bispo daquela cidade, estava preso, estava à espera do martírio, e foi esse homem, esse bispo, que o catequizou verdadeiramente, que o influenciou, que o deu os alicerces como cristão. Depois também visitou em Milão, porque aquilo é tudo ali, tudo perto, é no norte de Itália, os cristãos Faustino e Jovita, que eram 2 irmãos, mártires, jovens, muito jovens, que foram martirizados. Ele visitou-os, acompanhou-os, etc. O povo na Itália conta um prodígio, que no norte de Itália, portanto, aquilo tem influência dos Alpes. Os Alpes têm muita água. E há lá um rio que o nome é muito pequenino, mas que ninguém se atreve a atravessá-lo, como diz hoje no Evangelho, é o rio Pó.
E diz que ele, para levar a comunhão a cristãos, nós não podemos confirmar isto, mas são coisas que se passaram ao longo da tradição cristã, porque ele é do século I, que o rio ia turbulento, porque nos Alpes as águas são tremendas, sobretudo quando há o gelo, quando há a neve dos Alpes, que são os montes mais altos da Europa. E ele queria dar a comunhão, queria levar a comunhão ao bispo Marciano, que não podia sobrar na prisão de Nice, estava a preparar-se para o martírio, e o rio ia fora de margens e tudo, e ele, o cavalo, passou por cima das águas. E esta tradição, este dito que se diz atribui a este santo, que não é conhecido, que não é muito conhecido entre nós portugueses, mas é muito, muito venerado naquela zona do norte de Itália, Suíça, por ali, tem muita veneração e muita consideração por ele. Os mártires, os santos, por exemplo, este mártir hoje, cujos cristãos deram um nome novo, o segundo Diaste, é assim, o São Segundo Diaste. Não há outro antes dele. É o nome segundo, viveu segundo os princípios de Jesus Cristo. Portanto, é conhecido como segundo, não se sabe o outro nome que os cristãos lhe deram. É o padroeiro da cidade e pode-nos ajudar neste mundo em que nós vivemos, em que há uma procura de acabar com Deus da mentalidade das pessoas, tirar Deus do mundo, tirar Deus de dentro do coração das pessoas. Hoje há esta preocupação tremenda. Nós temos que nos interrogar como a nossa vida é segundo que princípios? Nós seguimos o quê? Portanto, todos estes termos, toda esta maneira de falar e de pensar tem um significado. E nós, no mundo de hoje, temos que nos interrogar. Tu vives segundo que princípios? Segundo que orientações? Quem é que é a tua fonte de inspiração? No Evangelho, nas leituras de hoje, fala de um rio que nasce debaixo do templo, de onde brotam águas saudáveis, que vão irrigar. Nós não sabemos, porque Jerusalém foi destruída, e aquela piscina, que em certas épocas do ano tinha os efeitos milagrosos, e que os paralíticos, os que sofriam, colocavam-se à beira da piscina, e os primeiros a lançarem-se à água ficavam curados. Isso parece que é um dado histórico. Este paralítico estava ali, não se conseguia mover, e estava ali há anos, há 38 anos, não conseguia. Outros entravam antes dele, e foi um encontro com Jesus Cristo, que é aquele que nos salva, aquele que nos liberta, e que esse encontro tornou-o livre e tornou-o são. O interessante é, ele nem olhou para a cara de Jesus. Quando os judeus lhe perguntaram quem é que te curou, ele não tinha olhado para a cara. Porquê? Porque estava preocupado com a sua paralisia. Queria ser a ver livre daquele tormento. E Jesus também não fugiu. Jesus sabia que se os judeus soubessem que ele tinha feito um milagre ao sábado, isto é outra coisa interessante, na lei dos judeus não se pode fazer nada ao sábado, nem bem. A lei do sábado era uma lei que era para libertar. O povo de Israel chegou do Egito, foram distribuídas terras de igual modo por todos, mas foram morrendo o pai, o marido, e as viúvas tiveram que vender os terrenos, e alguns foram se embarcando terrenos, e portanto uns tiveram sorte, e outros trabalhavam para aqueles ricos que foram se embarcando de bens, à custa das viúvas e dos órfãos.
Entretanto, vem o Senhor, diz, terá que haver um dia de descanso. E era o sábado. Só que de determinada altura aquilo foi evoluindo, nem se podia beber água ao sábado. Não se podia fazer nada. A crítica a Jesus, que passou pelo campo a colher espigas para comer com os discípulos, era condenado não se podia. Portanto, nós muitas vezes, uma lei tão linda, que era para descanso dos pobres, para descanso dos trabalhadores, Deus a considerar os pobres e aqueles que foram perdendo os seus bens e tinham que trabalhar para outros, porque no fundo é assim, e depois tornou-se uma lei escrava, começou a escravizar ao contrário, que é aquilo que nós temos hoje. Nós temos hoje muitas leis que começaram muito bem, mas que hoje são uma tontaria. Agora, exageros é como a bola de neve. E esta lei do sábado é um desses exemplos. Vem na Bíblia e que Jesus sofreu tanto por causa da lei do sábado, porque nem curar um paralítico podia fazer. Nem vestir um morto. Não se podia fazer nada. Tinha que estar parado. E o que é uma contradição, porque ninguém pode estar o dia. Não como. Portanto, quem quer estar a cumprir o sábado, a lei do sábado, não tem nada a comer. Mas aí não. Eles... isso aí já não era assim. Isto faz-nos lembrar que na Alemanha tínhamos lá muitos muçulmanos, e o interessante é que faziam um jejum muito rigoroso durante o dia, mas chegava à noite Deus não via. Comiam, à noite não havia problemas, e isto é muito complicado. Portanto, nós os portugueses às vezes ríamos daquilo lá, porque Deus parece que só veio durante o dia. À noite já não havia problema nenhum. Nós, homens, homens e mulheres, tentamos modificar as leis, que às vezes são belas. A lei do jejum é inquestionável, o sacrifício, mesmo dos muçulmanos. Mas o disparate. Quem é que parou e disse que a dia não se pode comer e à noite já se pode comer à vontade? É o que eles fazem. Porquê? E são estas pequenas coisinhas que põem em ridículo. Mas isto não tem a ver com Deus. O jejum, o sacrifício, todas as religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são religiões monoteístas, têm o mesmo Deus, e o jejum faz parte, porque o Corão inspirou-se sobretudo no Antigo Testamento, e o jejum faz parte. Mas agora, quem é que de um momento para o outro tem que se fazer jejum durante o dia, à noite Deus não vem? Pronto, e são estas pequenas coisas, como cumprir o sábado dos judeus, e outras coisas nós cristãos já temos, que às vezes são muito, muito disparados. Por exemplo, há muitos padres aqui no mundo inglês que não concordam com as velas. E porquê? Não querem as velas assim como nós fazemos. Porque há muitas pessoas que usam as velas erradamente. A vela é o símbolo. Tu acendes uma vela para lembrar a vela do teu batismo. Não é que vem o santo, não sei o quê. Não, tu deves acender a vela interrogando se a vela da tua fé do batismo está acesa. E, portanto, é por causa de muita coisa, que as formas como as pessoas fazem as coisas, que tem que haver reação. E nós temos os padres canadianos, ingleses, alemães, franceses, a pôr muito obstáculo às velas, porque, no fundo, têm uma razão. Há exageros. Exageros, e há formas de ver que não são cristãs. Aquela vela que tu acendes, mesmo as velas que estão sobre o altar, aquelas velas que estão ali sobre o altar, a fazer-nos uma pergunta, a simbolizar a vela do nosso batismo. Ainda está acesa? Já apagou? Como é que está a vela do teu batismo? E é esta interrogação que nós devemos colocar. É mau ter as velas acesas? Não, é muito bom. É muito bom termos uma vela. E é muito bom acendermos uma vela com o significado certo. Agora, de forma errada, não é. Como o sábado, como o jejum dos muçulmanos, ter que se fazer um jejum durante o dia e à noite, que já Deus parece que não vê, tudo isso são exageros que nós fomos colocando, que não tem nada a ver com a verdade e com a realidade. Mas hoje, então, coloquemos-nos diante da São Segundo Haste
E podemos aprender muito. E sobretudo, este nome que os cristãos lhe deram, que nos pode inspirar e pode nos fazer perguntar: e eu? Vivo segundo quem? Vivo segundo que princípios? Quem é o meu orientador? Por todas as missas, todos os evangelhos que nós lemos, é Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, segundo porque é de Jesus, não é de São Marcos, não é de São João. E este nome de segundo significa isso mesmo, não é? Não há um primeiro. Portanto, e nós hoje devemos dar graças, e nós na imigração temos muito contactos com os italianos, viemos atrás deles. Eu assisto dizer sempre, mesmo em Toronto, as pessoas dizem que as igrejas dos italianos passaram para os portugueses. Agora não sabemos para quem é que os portugueses vão passar. Não sei para quem é que vão passar as igrejas, mas mesmo nos empregos nós recebemos muitos italianos no mundo da imigração, e mesmo em Portugal temos muita influência de Itália, até porque está lá o Papa, e não é só isso, e devemos interrogar-nos então sobre estes santos que no fundo têm um significado e que têm um exemplo. Segundo quem eu vivo, segundo princípios, é no fundo o que este santo, o nome deste santo significa. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, o batismo é uma corrente de água viva, fonte de luz, de ressurreição e dom do Espírito. Peçamos a Jesus que nos revele este mistério, dizendo: Filho de Deus, ouvi-nos. Filho de Deus, ouvi-nos. Todas as igrejas particulares e suas paróquias, para que cada uma delas lembre os seus fiéis que ser cristão não é só ser batizado. Oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Por aquelas regiões do globo onde falta água, para que os responsáveis desses países e nações encontrem resposta para tão grave problema, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos eleitos que se preparam para o batismo, para que a abundância da água e os dons do Espírito os façam dar frutos saborosos toda a vida, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos enfermos, cegos, coxos e paralíticos, para que também eles possam ouvir a voz de Jesus e por ele sejam curados de seus males, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelo parco e servidores desta comunidade, para que hoje encontrem em Deus o seu refúgio e um dia se alegrem com ele na eternidade, oremos. Filho de Deus, ouvi-nos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor dos irmãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para a nossa Senhora e toda a salvação da Igreja. Oremos. Recebei benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo nos destes para sustento da nossa vida mortal,
e transformai-os para nós em alimento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome. Imitando a vossa divina bondade, por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo nas alturas, bendito vem em nome do Senhor. Ó Santo nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vivem, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, o Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Aldina, Manuel, João Raposo, Manuel Reverendo, Maria Alexandrina Amaral, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é Oremos. Purificai, Senhor, o nosso espírito e renovai-o com os vossos divinos sacramentos, para que também o nosso corpo mortal receba o auxílio necessário na vida presente e na vida futura.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No próximo dia 10 de abril, é o dia de Ramos, o domingo de Ramos, e nós vamos, no futuro, vamos mudar a romaria para o domingo. Não temos o nosso mestre, partiu, deixou-nos, o Fernando Silva, o Senhor levou, está na casa do Pai, portanto nós não temos mestre, portanto não há hipótese nenhuma de fazer sábados. E portanto no domingo nós começaremos só porque não podemos andar na rua, porque não fizemos o permite, como se diz aqui no Canadá, que tinha que ser feito em janeiro não sabíamos se íamos ter nada. Nós vamos convidar, sobretudo para quem está em casa e de outros lugares, porque nos tem telefonado a perguntar se há alguma coisa. Nós vamos às 11 horas no cemitério fazer uma oração e depois teremos a missa aqui ao meio-dia e 1/4 dos Romeiros. E quem vier de fora, já ontem coloquei no ecrã, no terço, os números de telefone porque temos o take-out preparado e quem está a preparar fará um pequeno almoço para quem venha de fora. Portanto, estão lá os números de telefone, também estão na nossa página da igreja, e nós agradecemos que as outras comunidades, Toronto, Montreal, Ottawa, nos visitem, e todas estas cidades aqui, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, para o lado de Toronto como para o lado de Montreal. Nós estamos aqui no centro e teremos muita alegria de vos receber, como sabem. Portanto, e a partir de agora vamos falando nisto, mas a romaria terá que mudar muito. Eu gostaria de ir junto ao lago, lembrando o sacrifício dos irlandeses, porque em 1833 vieram para construir o canal daqui para Ottawa, houve uma peste aqui em Kingston que foi terrível. E nós temos que saber disto. Está lá uma cruz junto ao lago a falar disso. Mas pouca gente aqui em Kingston sabe. Portanto, e eu já pedi aos romeiros, a um grupo que passemos a ir lá. Porque não podemos ir ao domingo às igrejas. Portanto, como fazem nas outras cidades, como fazem em Hamilton, como fazem em Toronto, como fazem em Montreal, nós não podemos continuar com essa tradição de ir às igrejas ao domingo. Portanto, fica o aviso e os números de telefone para quem se contacta está na página, e agradecemos o contacto e se quiserem vir, dá-nos muita alegria. Desejo a todos bom dia e de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.